Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Escute só. Certo irmão tinha desejo de ser batizado com fogo divino ser pentecostal, e foi para uma festa, um culto abençoado, onde o monte fumegava era fogo total. No meio daquele fogo uma irmãzinha cheia, batizada por Jesus, do banco levantou, começou a marchar e dançar na igreja. O irmão vendo aquilo logo duvidou e disse: eu quero ser batizado com fogo, mas pra ficar assim eu não quero nem creio. Jesus Cristo usou um vaso na congregação, enviou onde estava aquele irmão e disse: eu vou te batizar num ônibus cheio. Aí o irmão tocou no outro irmão que estava ao seu lado e disse: essa profecia não foi pra mim, porque eu sou dono de uma grande empresa, tenho uma frota de carro, não ando de ônibus. Mas o que Deus fala, Deus cumpre. Passado alguns dias, certo dia ele acorda para ir para sua empresa, tenta ligar o primeiro carro e ele não pega, vai para o segundo carro, não pega, e assim foi, um a um. O Espírito Santo não deixou nenhum pegar. Quando chegou no último carro, ele lembrou da profecia e pensou: pronto, vai se cumprir hoje, mas eu não vou de ônibus, eu vou de táxi. Mas veja só como Deus faz. E foi para a parada esperar um táxi. O que passava estava cheio pra agonia dele, e de repente para o ônibus pra onde ele ia, e o mesmo estava lotado, só cabia ele. Eu chego atrasado, mas nesse não vou. De repente lá vem outro para o seu alívio. Jesus teve misericórdia e chegou a bênção do mesmo que passou, só que agora vazio. Aí o irmão pensou: pronto, o ônibus está vazio, a profecia não pode se cumprir. Minha empresa não é tão longe, não vai dar pra encher. Mas de repente, o irmão começa a lembrar daquele culto abençoado, esquece a profecia e começa a glorificar. Oh, glória! Oh, culto gostoso! Oh, glória a Jesus! E o irmão glorificando nem percebe que aquele ônibus que passou cheio quebrou, e o povo teve que passar todinho pro ônibus que ele estava. Ele ficou ligado, dando glória, aleluia. De repente, em certo momento, Jesus, batiza o irmão com o Espírito Santo. O irmão começa a falar em língua estranha, não se contenta em ficar sentado, fica de pé e começa a marchar, todo bem arrumado, engravatado, e o ônibus vira alvoroço. O motorista para o ônibus e pergunta: que negócio é esse que está acontecendo aí? Alguém diz: motorista, tem um homem aqui dentro que ficou doido, tá falando uma língua que ninguém entende, e quando a gente toca nele leva choque. Meu Deus do céu, o que é que a gente faz? Vamos descer esse camarada aí, chamar o guarda pra fazer alguma coisa, levar pro hospital, pro manicômio. Aqui dentro ele não pode ficar. Foi uma dificuldade pra descer o irmão, e todo o povo desceu pra ver no que daria. Fizeram uma roda aquela multidão, era tanto benzimento, tanto Ave Maria. Foram chamar o guarda, que já foi difícil, abrir caminho entre o povo que estava lá. E quando o guarda viu o irmão, se abraçou com ele, e em línguas também começou a falar. Aleluia! Eita, glória a Deus! Não era que o guarda era crente batizado com o Espírito Santo, já entendia o mistério? Aí foi que o povo ficou assombrado e disse: aí, gente, ninguém encosta não, ninguém encosta que esse negócio pega. E pega mesmo, irmão. Começa a glorificar a Deus onde você estiver, que Jesus pode te encher de poder hoje, na cozinha, na sala, no quarto, na varanda.
Deixe fé. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 59 minutos, 17h59, uma excelente noite para você, desta quarta-feira maravilhosa, ao qual o nosso bom Deus, nosso eterno Deus, Ele nos abençoou com mais um dia, Ele permitiu a nós até aqui, para que nós pudéssemos chegar sã e salvo. Desde já agradecendo mais uma vez a todos que nos ouvem, exatamente em vários lugares do Brasil, em vários lugares do Espírito Santo, em vários lugares aí das nossas comunidades, aqui exatamente do estúdio central da Rede Popular de Rádio para todo o Brasil. Está começando mais um programa Falando de Jesus. Exatamente, são neste momento, agora na Serra, são 18 horas, já está presente no estúdio da Rede Popular de Rádio o mensageiro portador da palavra desta noite, o nosso amigo e irmão Dinamar, da Primeira Igreja Batista de Jacaraípe. Ele é responsável pela palavra que o Senhor colocou no seu coração para que eu e você possamos ouvir, ok? Desde já também eu quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando pela Rádio Digigóspel, a todos que estão nos acompanhando aí pelas rádios afiliadas à Rede Popular de Rádio, para a transmissão do melhor programa do melhor programa evangélico pelo sistema de rádio via cabo, ok? Então, desde já convido você a emprestar o seu ouvido, a você abrir o seu coração, a você participar conosco deste momento espiritual, desde já colocando em agradecimento, em pensamento a Deus, por tudo que Deus até aqui tem feito, tanto por mim quanto para você. E nós devemos ser gratos a Deus, porque Deus é Pai, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus, Ele tem algo sempre para mim e para você. Agora são 18h01, vamos à nossa oração, daqui a pouquinho com certeza o mensageiro vai estar com você. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois,
presente, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite a todos, a paz de Cristo Jesus. Mais uma vez, mais uma oportunidade, eu estou aqui para passar uns momentos aqui falando do reino de Deus, do nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos conduz, nos dá a vitória, aquele que deixou a palavra de Deus para nós, repleta de milagres, tanto no Novo, como no Velho, como no Novo Testamento, e nós vamos desfrutar de uma parte da palavra de Deus nesse final de tarde, nesse início de noite, para a edificação de nossas vidas, para todos aqueles que vão nos ouvir neste momento, em nome de Jesus. Eu quero iniciar fazendo uma oração, me colocando diante do Senhor, colocando aqueles também que possam me ouvir neste momento,
para que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Altíssimo, Deus Eterno, Deus Único, Criador dos céus e da terra, meu Deus, o Senhor tem o controle de tudo e de todos, e é um Deus que quer o nosso bem. Neste momento eu me coloco diante do Senhor, aqui neste local, para que o Senhor me use nesse momento em nome de Jesus, para falar da Tua palavra, do Teu reino, para falar um pouco daquilo que o Senhor pode fazer na vida do ser humano. Que o Senhor abençoe todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra, seja uma parte ou todo o texto, que ele seja edificado em nome de Jesus, que a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é verdadeira e ela transforma o ser humano. E louvado seja o Senhor. Que o Senhor continue abençoando esta rádio, abençoando o Djalma, todos que acompanham essa rádio em nome de Jesus, que é para glorificar o Teu nome, principalmente neste momento, nesse final de tarde, que a cada dia vem um mensageiro aqui falar do Senhor. Louvado seja o Senhor perdoa os nossos pecados, porque eu oro em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor e Salvador. Amém. Irmãos, esta noite eu separei um texto para nós lermos e meditar nesse texto nesse momento. E esse texto está no livro de Jó. Jó, capítulo 42, de 1 a 6. Jó 42, de 1 a 6. Nós vamos ver aqui um pouco do poder de Deus. A Bíblia diz o seguinte, a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Jó aqui está dizendo que eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó contempla a presença de Deus naquele momento, através do milagre que foi feito em sua vida. Muitos conhecem o texto de Jó, que é falado que Jó foi muito paciente. Eu entendo que Jó teve muita fé, muita paciência e muita fé em Deus. Por quê? Jó, a Bíblia diz no início do capítulo 1, que Jó era um homem abastado, um homem bem controlado financeiramente. Ele era considerado o maior do Oriente, era um homem muito rico, tinha 7 filhos e 3 filhas. Mas apesar da riqueza de Jó, Jó era um homem muito temente ao Senhor. Jó se colocava diante do Senhor a cada dia, várias vezes por dia. Jó buscava ao Senhor. Nesta época dos holocaustos, Jó fazia muitos holocaustos pelos familiares, filhos. Então Jó buscava ao Senhor. Realmente Jó era um homem que temia ao Senhor e Deus sabia muito bem disso. As nossas vidas hoje, às vezes a pessoa traz dizeres nos carros, boné, camisas, dizendo que está com Cristo, Deus é meu refúgio, mas na prática, infelizmente, a pessoa não corresponde no que ele está carregando ali na camisa. Porque a pessoa é bem superficial e não busca na prática bem ao Senhor,
ele não tem dado muito tempo ao Senhor. E a verdade é essa. Isso serve para cada um de nós. Às vezes nós corremos para o nosso trabalho, nossos afazeres, aquilo que realmente nós almejamos, mas para Deus, a palavra de Deus, a comunhão com Deus, a leitura da palavra de Deus fica um pouco de lado. Então nós vemos muito isso, alguns dizeres, como nós vimos agora nas Olimpíadas, ali o Neymar dispondo de uma fita 100% Jesus na testa. Então aquilo ali entrou na mídia, todo mundo vendo aquilo. Então isso reflete muito, mas nós temos que analisar se realmente a pessoa está 100% com Jesus. Muito difícil. Qualquer um de nós buscamos a Deus, a Jesus muito pouco, porque até pela época que nós estamos. Mas nós falando aqui de Jó, era realmente um homem que buscava ao Senhor, apesar de um homem riquíssimo, mais rico do Oriente. A Bíblia fala que Jó temia ao Senhor. Às vezes hoje a pessoa adquire riquezas, mas ele não tem condições de se colocar diante do Senhor, porque as riquezas consomem o seu tempo. A verdade é essa. Jó, Deus conhecia bem a natureza de Jó, as atitudes de Jó. Quem era Jó? Jó buscava muito ao Senhor. Buscava incessantemente, colocava Deus em primeiro lugar. Satanás, o inimigo de nossas almas, ele está ao nosso derredor, buscando alguém para tragar. Ao passo que os filhos de Deus caminhando, Satanás chega e Deus fala para ele: observa o meu servo Jó. É um servo fiel, que me serve, é um homem que me busca, íntegro, honesto, sincero. E Satanás começa a questionar. E coloca Jó à prova. E ali naquele momento, Satanás questiona Deus, Deus libera Satanás para, no caso aqui, tentar Jó. Mas Jó, um homem temente a Deus, um homem que tinha a fé voltada para Deus, 100% no Senhor, não abria mão. E ali Satanás passa a perseguir a Jó, a tentar Jó, e Jó firme na sua obediência. Firme no Deus que ele servia, o Todo-Poderoso. E Satanás chega ali para tentar Jó. Começa a retirar tudo aquilo que pertencia a Jó. Ali ele começa a tirar os filhos. Uma água de Djalma, por favor. Começa a tirar tudo que Jó tinha. Começa a tirar os filhos, tudo que ele possuía. E é isso que Satanás faz em nossas vidas. Ele chega para nos atentar, nos destruir, tomar aquilo que nós tínhamos conseguido. E ele fez isso com Jó. Ele chega e começa a tentar Jó. Djalma, água, por favor. Água. Ele começa ali a tentar Jó, perseguir a Jó, tirar tudo aquilo que Jó conseguiu, tanto os filhos como tudo que ele possuía, ovelhas, gados, tudo que ele tinha na época. E assim é o que o Satanás faz com cada um de nós. Ele vem para nos derrubar, nos atentar, nos perseguir. Por isso que nós temos que estar firme com o nosso Deus, que o nosso Deus é todo poderoso e Ele pode todas as coisas, todas as coisas. E a Bíblia fala que Satanás mata seus servos, ovelhas, camelo, suas filhas, e realmente devasta. Ele faz ali
uma devastação na vida de Jó. Mas Jó é um homem fiel, íntegro a Deus, e ele suporta tudo aquilo, e vai suportando, porque o crente que teme a Deus, ele tem que suportar, ele tem que avançar, ele não pode se abalar, ele tem que entender que Deus é Deus, Deus pode todas as coisas, e ele sabia em quem ele estava crendo, em quem ele cria. O Todo-Poderoso, que tem todo o poder, que pode inverter a situação, é o Deus que pode todas as coisas. É esse Deus que nós temos que buscar a cada dia, a cada momento, para nos dar firmeza, para nos dar autoridade espiritualmente, mediante Satanás, nos momentos que ele vier nos atentar, nos perseguir, roubar aquilo que nós temos mais precioso, que nós temos nossos filhos, nossos netos. Nós obtivemos as coisas ao longo de nossas vidas, e ele realmente vem para nos destruir, nos derrubar. Mas Deus é Deus, nós confiamos em Deus, porque Deus ele nos dá a vitória, é o Todo-Poderoso. E aí ele começa a atacar Jó, em toda a área de Jó, começa com os filhos, e ali ele não pôde, porque Jó era firme, era temente ao Senhor, e em momento nenhum ele vacilava, ele tremia diante daquelas atitudes que estavam vindo contra eles, aqueles acontecimentos. Mas nós vemos aqui que Deus encontra de novo com Satanás. Apesar do que Satanás fez com a família de Jó, depois Deus encontra com ele e Deus fala para Satanás: você viu meu servo Jó, o homem íntegro, temente a mim? E o que Satanás fala para ele? No versículo 11. Estende, porém, a mão e toque em tudo que ele tem, e verás se não blasfema na tua face. E disse ao Senhor: eis que tudo que ele tem está em teu poder, mas não estenda a mão, somente para ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí ele vai e toma essas atitudes, e começa realmente a abalar a vida de Jó. E a Bíblia fala que foi tudo tirado de Jó. Jó estava realmente, aos olhos humanos, derrotado, porque ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Tudo. Jó ficou numa situação muito difícil. Mas em momento nenhum Jó blasfemou contra o Senhor. Não blasfemou. Apesar de ter matado os servos, ovelhas e tudo que ele tinha, não blasfemou em momento nenhum. O que ele fala no capítulo 20? Jó, apesar desses acontecimentos, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se à terra e adorou ao Senhor. E disse: no saí do ventre da minha mãe, e no voltarei, o Senhor deu e o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Às vezes, por coisas pequenas, nós estamos virando as costas, abandonando o Senhor, e falando que o Senhor não está conosco, e questionando. E nós vemos aqui a fé de um homem chamado Jó, que nada disso abalou ele. Ele se entregou mesmo ao Senhor neste momento, e bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou, e bendito seja o teu nome. Jó era uma pessoa firme, ele não vacilava. Jó buscava ao Senhor a todo momento, não por aparência, mas de coração. Ele buscava a face de Deus. E às vezes nós hoje ficamos parados, acomodados, até na época que nós estamos vivendo. Nós temos que buscar mais ao Senhor, colocar nossa vida diante de Deus, porque a nossa resposta vem do Senhor. Às vezes nós estamos com muitas dificuldades, muitas coisas para ser realizadas, às vezes problemas de enfermidade, problemas familiares, mas nós não voltamos para o Senhor. É o que nós temos que fazer e buscar para Deus, realmente acertar a nossa situação, acertar as nossas vidas, toda a área de nossa vida.
Nós não podemos buscar ao Senhor para deixar para o final, quando a coisa realmente estiver difícil. Nós temos que fazer igual o Jó, se prostrar diante de Deus, e nada dessa vida, da época dele, abalou ele. Nada tirou ele da presença do Senhor. E Jó ficou firme, temente ao Senhor, porque ele sabia o Deus que ele servia. Mas a Bíblia fala também que ele continuou. Deus volta a encontrar com Satanás. E no versículo 6 disse o Senhor a Satanás: eis que está em seu poder, poupa-lhe a vida. E Satanás querendo perseguir Jó, querendo ir mais firme na vida de Jó, para poder abalar, fazer Jó distanciar de Deus, virar as costas para Deus. E é uma coisa que ele não conseguia, não tinha como ele conseguir isso, porque Jó, além de paciente, tinha fé, a fé dele estava no Senhor, o Todo-Poderoso, ele não abria mão, nada abalava a vida de Jó. Aqui fala que até a mulher de Jó abandona ele, fala abandona esse Deus e morre, porque Jó estava numa situação muito difícil, porque Satanás perseguiu Jó de tal maneira que, além dele tirar tudo que Jó tinha, ele queria tirar a vida de Jó. Ele tocou no corpo de Jó, na carne de Jó, nos ossos de Jó. A Bíblia fala que Jó ficou muito abalado, sua carne tipo um leproso, cheio de chagas. As pessoas não ficavam mais perto dele, as pessoas corriam dele, questionavam ele, falava até que ele estava em pecado, os amigos dele. Então, a mulher dele abandona esse Deus e morre. Mas Jó, em momento nenhum, ele fez isso. Ele ficou firme. Ele não abriu mão da fé que ele tinha. E isso que um servo de Deus tem que fazer. Você pode perder a sua vida, a vida que você tem, essa vida carnal, que você vive nesta carne, salva e remida pelo sangue de Cristo, mas você vive aqui neste mundo, porque você pode perder esta vida, este corpo, mas você tem uma vida eterna em nome de Jesus, e Jó sabia disso. Nada abalava a vida de Jó. Se for para dar a nossa vida, nós temos que dar, ter a nossa fé voltada a Deus, porque a nossa vitória é maior em nome de Jesus. E Jó, em momento nenhum, ele vacila, ele se entrega. Às vezes as pessoas hoje estão entregando por pouco, estão vendendo a sua fé, estão berganhando. É lamentável, na época que nós estamos vivendo, o amor está esfriando, como diz no livro de Mateus, e nós estamos chegando no tempo do fim. As pessoas estão querendo hoje movimentos, estão querendo aquilo que agrada o ego dele, eles não querem pagar um preço de buscar ao Senhor. Eu não sei para quem eu estou falando, não sei qual é a sua situação de momento, nesse dia que você está vivendo. Mas uma coisa eu te falo: busca o Senhor de todo o teu coração e não abre mão, porque Ele é poderoso para reverter a situação, para te dar uma paz, te dar uma salvação eterna. Em nome de Jesus, toma posição, busca o Senhor enquanto se pode achar, enquanto você tem fôlego, enquanto você está raciocinando, respirando. Este é o momento de buscar o Senhor. Isso aqui é um exemplo de Jó, a fé de um homem que nada abalou a fé desse homem. E Deus tem muito mais para nós. Deus inverte a situação. Deus é todo poderoso. Deus age de uma forma que às vezes nós nem entendemos, mas Deus tem a resposta lá na frente, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe mesmo antes de você nascer, até o final da sua história. Ele sabe de todas as coisas. Muitas das vezes a gente fica rebelde contra Deus, virando as costas para Deus, mas nós temos que buscar a Deus com toda intensidade enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Nós temos que testemunhar, levar a palavra de Deus, aquele que aceitou Jesus, e caminhar até o final de nossa vida. Não tem época para nós pararmos. Nós temos que falar de Deus, falar de Jesus, porque essa é a maior vitória que o ser humano pode conseguir, é ter comunhão com Todo-Poderoso. E Jó aqui, Jó não se abala, Jó fica firme. Aqui Satanás toma tudo de Jó.
Jó fica só Jó em vida, um corpo abatido, abalado, cheio de chagas, mas jamais ele perdeu a fé. Mas Deus, na sua rica, na sua infinita misericórdia, ele faz uma inversão na vida de Jó. A Bíblia fala que no final dessa história, Jó teve tudo de volta. Jó teve novos filhos. Jó reconquistou o que ele tinha perdido em dobro. Jó continuou na presença do Senhor. Esse aqui foi um exemplo claro para desmascarar o Satanás. É a nossa fé. Você tem que estar com a sua fé firmada em Deus, que em momento nenhum o inimigo vai te abalar. Por que ele fez isso com Jó? Porque Deus permitiu. Não é porque Deus quis, Deus permite. Muitas vezes as pessoas falam, aconteceu porque Deus quis. Não, às vezes Deus permite algumas coisas acontecer, porque ele tem um propósito naquilo ali. Então aqui Satanás foi desmascarado e sempre será. Satanás já está condenado, não tem espaço de arrependimento, porque os dias dele já estão contados, para ser destruído ele, seus anjos e seus adoradores. Por isso nós temos que ficar do lado do Senhor. Nós temos que mudar de posição. Eu não sei a sua situação, que lado você está, mas que você desperta neste momento, venha para o Senhor. Se você é uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor, você está fraco na fé, busca o Senhor, vá congregar numa igreja, se reforça, se fortifica junto com os irmãos, glorifica a Deus. Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar. Eu não sei qual a sua situação, mas eu converso com pessoas, muitas pessoas hoje estão afastadas do Senhor mesmo, abandonaram, não tem mais compromisso, e isso aí é muito doloroso, é muito triste, porque você vê a pessoa que conhece a palavra de Deus, mas está afastada, ele não tem fé para ir numa igreja, ele não tem fé para ter a comunhão com Deus, porque o mundo tomou essa fé dele, porque o mundo é muito forte. Satanás está nesse mundo com seus anjos para destruir um e outro. E você não pode ser alvo dele, em nome de Jesus. Porque Satanás é derrotado a partir de quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a proteção de Deus e coloca anjos ao seu redor. Aí não tem como Satanás te destruir. Porém, você permanece livre-arbítrio. Você tem que ficar firme e santificar a sua vida. Santificar, porque esse é o nosso alvo. Nós temos que nos santificar a nossa vida cada dia, a cada momento, para nós não sairmos da presença do Senhor. Aqui até a esposa de Jó amaldiçoa. Muitas pessoas têm nos amaldiçoado. Às vezes uns amigos, parente, primo, às vezes até irmão. Mas nós temos que estar firmes na presença de Deus, para nada nos abalar. A nossa força é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Sem o Senhor, sem Deus em nossas vidas, nós estamos derrotados, literalmente derrotados. O Senhor é a nossa força, é o Senhor que nos conduz, nos dá vitória. Nós temos que buscar dia após dia, buscar Deus em oração, em comunhão, ler a palavra de Deus. Como eu lembro agora, fez o rei Josias, quando ele começa o reinado, porque seu avô, seu pai distanciou do Senhor, começou a adorar a ídolos, abandonou, o templo já estava destruído. Josias chega e renova, faz uma nova aliança, busca o Senhor, leva o povo a buscar o Senhor, começa a celebrar a Páscoa, restaura o templo. É isso que Deus quer de nós. Que você restaura a sua vida, que você faz um renovo na sua vida. Deus está a todos os momentos nos esperando um renovo. O ser humano é natural, ele enfraquecer a fé e tal, mas nós não podemos abalar, em nome de Jesus. Nós temos que buscar a Deus enquanto é tempo, porque nós já estamos no final, realmente, coisa está difícil, está complicando, nós estamos na época do engano. Hoje você tem que pedir a Deus discernimento, para você saber que aquilo que é de Deus e aquilo que não é, porque já tem os falsos profetas, então já está em nosso meio. Nós temos que buscar ao Senhor sabedoria,
Não podemos deixar nos levar por ventos de doutrinas. Nós temos que estar firmado na presença do Senhor, como Jó fez, o Deus que ele servia, nada abalou ele. Nada, nada, nada. Porque a fé dele estava voltada para o Senhor e ele sabia quem ele cria. É o Todo-Poderoso. Por isso, neste momento, em nome de Jesus, é que você reflita neste pequeno texto, um exemplo de Jó aqui. O Jó em momento nenhum se abalou. E nós não podemos nos abalar. Nós temos que buscar a Deus de todo o coração. Deus está pronto para nos ajudar, seja qualquer classe de pessoas, qualquer raça, cor. Deus é Deus. Nós não. Nós temos um pensamento pecaminoso, nós fazemos separação disso e daquilo. Deus não. Deus é amor. Deus nos ama. Nos ama de tal ponto que ele mandou Jesus para morrer por nós. E Jesus hoje é o nosso meio de salvação, de redenção. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele que pagou o preço por você. O que você tem que fazer hoje? Você tem simplesmente obedecer, adorar a Deus, que você só vai ter vantagem. Em momento nenhum você vai ter desvantagem. De repente você está numa situação, às vezes você bebe, usa uma droga, isso está te satisfazendo, mas Deus substitui tudo isso. Ele te dá uma paz, que você não precisa ir em baladas, usar droga, não, nada disso. A paz vai fluir de dentro de você. Jesus é o príncipe da paz. Nós temos essa garantia. Eu vivo isso, eu posso falar porque eu mudei de situação, então Deus realmente, ele muda a vida do ser humano. Muda e muda para melhor. Deus só tem coisas boas para nós. Louvado seja o Senhor. Eu quero encerrar a minha palavra nesse momento, fazendo uma oração, nos colocando diante do Senhor, todos aqueles que ouviram essa palavra neste momento. Por isso eu quero fazer uma oração neste momento. Pai, louvado seja o Senhor, eu glorifico o Senhor neste momento de todo o meu coração, porque só o Senhor é Deus, é o Senhor que nos dá a vitória, é o Senhor que nos concede a fé que às vezes nós não temos. O Senhor é o Deus de amor, o Senhor é o Deus que nos protege. Oh meu Deus, e muitas pessoas distantes do Senhor. Oh, se todos reconhecessem Deus em sua vida, colocar como prioritário, o mundo, a vida dele seria diferente. Por isso eu te louvo neste momento, lhe agradeço. Eu peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que ouviu a tua palavra, que o Senhor esclareça bem essas palavras no coração dele, porque o Senhor é um Deus grande, é todo-poderoso, o Senhor pode todas as coisas, nada para o Senhor é impossível. É impossível para nós, para o Senhor não. Por isso eu louvo, glorifico, exalto o teu nome de todo o meu coração, que o Senhor perdoe os nossos pecados, misericórdia de nossas vidas, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Esqueceu? Quase que eu levanto. Vai ser quebra ali. Ô Senhor eterno, poderoso. Só Jesus. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 18 horas e 31 minutos, 18, opa, errei, perdoa, 18 e 38, não sei aonde que eu estava, 18 e 31, mas são 18 horas e 38 minutos. Antes de tudo, agradecer a Deus por todos os nossos problemas, por tudo que acontece aqui exatamente neste momento, porque nós sabemos que tudo é permissão, tudo é vontade de Deus. Ok? Então, desde já, eu quero agradecer a Deus
exatamente por tudo que aconteceu aqui neste momento. E em especial uma pessoa que está lá em São Paulo e está nos atendendo, nosso amigo Delto, da Audibras, ok? Dando assistência técnica ao site da Rede Popular de Rádio neste momento. Ele está verificando para nós, em nome de Jesus ele vai conseguir resolver este problema para nós lá. Graças a Deus tem sabedoria para isso. Nós estávamos offline com a Rede Popular de Rádio, Sebastião, e nosso amigo Delto verificou lá que realmente uma das nossas emissoras ela estava agregada com 2 opticodec. E aí estava impedindo de nós fazer a transmissão do programa, como nós deixamos de fazer a transmissão lá para a Central Carapina e também lá para Rádio Educadora Talento. Então, quero agradecer ao Delto por ter verificado isso, ok? E chegamos no sinal um pouquinho tarde lá exatamente em Novo Horizonte, ok? Bom, Deus sabe todas as coisas e Deus permitiu que nós descobríssemos realmente já um dos problemas que está acontecendo nesses horários da tarde, quando nós estamos nessa correria, nessa procura para fazer o melhor para Deus, e fazendo o melhor para Deus, vai chegar o melhor também no seu ouvido. Você que está nos acessando agora, aliás, você já estava nos acessando pelo site, muito obrigado a você de Cachoeiro Itapemirim, a você de Alegre, a você de Cariacica, a você que ouviu esta mensagem que o irmão Dinamar trouxe, exatamente um dos melhores e um dos mais bonitos livros da Bíblia. Chama-se o livro de Jó. Tudo na Bíblia é importante, porque Deus, a cada um na história, Deus deu o encargo de fazer uma obra para ele. E Jó, ele recebeu um grande encargo para fazer esta obra. Foi dar o testemunho dele de que ele gosta, ele ama a Deus. Passou por várias provações, passou por vários momentos difíceis na vida, mas ele testemunhou até o fim exatamente de que ele poderia suportar todas as coisas. Então o irmão trouxe aqui uma parte só. Se o irmão fosse assim trazer toda a história de Jó da mensagem de hoje, ficaria um pouquinho difícil. Difícil não, ficaria um tempo mais alongado dentro da programação do programa Falando de Jesus. Mas o pouco que o irmão trouxe dá para entender do início e também do meio e do fim do que aconteceu lá na vida de Jó. E hoje acontece na nossa vida. Às vezes nós estamos bem de saúde, às vezes nós estamos bem financeiramente, às vezes nós estamos bem com a família, às vezes nós estamos bem com tudo. Mas de repente acontece algo conosco que a gente para tudo. Às vezes é um filho preso, às vezes é um patrocinador que sai, às vezes é um carro que é roubado, que atropela. E nesta hora, às vezes, nós não estamos tão preparados como Jó estava preparado. Porque Jó, quando ele começou a ter as consequências da vida dele, ele foi tão bem claro, bom honesto, e ele foi um servo, verdadeiro servo do Senhor, que ele falou: nu eu vim e nu eu vou retornar. E tudo que eu ganhei não era meu, era de Deus. Deus só permitiu que ele transmitisse, que ele exatamente administrasse aquilo. E continuou a sua jornada. Às vezes nós, como o irmão trouxe, às vezes nós, por qualquer motivo, às vezes não vamos à igreja, por qualquer motivo não lemos a Bíblia, por qualquer motivo nós perdemos aquela motivação de fazer exatamente aquilo que é para Deus. E Jó realmente é um grande exemplo humano. Jó, um grande exemplo humano de que realmente nós devemos adorar Deus em espírito e verdade. Porque nada nós temos, nós simplesmente somos passageiro e administrador dos bens. Trabalhamos porque Deus nos abençoa com saúde. Recebemos porque nós temos um salário. Se realmente compramos bens, porque Deus vem já nos abençoando desde o início. E depois disso? Depois disso nós vamos exatamente para o São Domingos, nós vamos para Carapina,
muitos vão para o Jardim da Paz, muitos vão para outros lugares aí. E os bens? Os bens materiais ficam tudo. Então, todas as riquezas que Deus, através do nosso trabalho, todos os bens que nós conseguimos, primeiro devemos honrar e agradecer a Deus, porque foi a permissão dele que ele nos concedeu. E você só vai conseguir honrar a Deus se você continuar pelos momentos difíceis da vida agradecendo a ele. A todos vocês, uma excelente noite. Mais uma vez eu quero agradecer ao nosso amigo Delto da Audibras, lá de São Paulo. Ele está nos orientando, nos auxiliando aí na transmissão do programa Falando de Jesus, ao qual fico feliz quando Deus coloca pessoas que a gente não conhece, mas está pronto a ajudar, a colaborar, porque este programa não é meu, este programa não é de nenhum mensageiro, de nenhuma igreja, esse programa é exatamente da palavra de Deus, é de Deus. E nós encontramos pessoas no momento que esteja trabalhando, mas com boa vontade de nos ajudar e nos orientar. Que Deus abençoe a vida do Delto e toda a sua família. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo ao irmão Dinamar por mais uma vez ter aceitado o convite, por estar aqui e trazendo a mensagem. O irmão aceitou prontamente hoje pela manhã quando falei com ele. Nós não tínhamos mensageiro agendado, mas ele estava preparado para trazer o recado, para trazer a mensagem de Deus. E é isso que Deus quer, que nós estejamos preparados para fazer a sua obra. Não exatamente arrumando desculpas ou artifícios para quando podemos fazer. Quando não pode, Deus sabe que não pode. Agora, quando pode, a pessoa fala que não, Deus vai com certeza corrigir ele. A todos vocês, até amanhã, mais uma vez, se Ele permitir e se for pela vontade dEle, para mais um programa Falando de Jesus. A todos os ouvintes da Rádio de Gospel, especialmente a irmã Luzia, lá de Vista da Serra 1, ok? De Vista da Serra 1, da rua Itaguaçu. Quero mandar um abraço para a dona Luzia, exatamente lá da rua Itaguaçu, em Vista da Serra 1, que ouve o programa pelo celular. Ela assiste o programa, ou às vezes ouve, irmão Dinamar, pelo celular. Ela fica exatamente esperando o horário. Quando o nosso sinal está ruim, ela liga para o irmão Magno, o irmão Magno liga para nós e nós fazemos. Então, que Deus possa abençoar a vida e a família da irmã Luzia e também a todos os ouvintes da Rádio Digigospel. A todos vocês, até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio